Boa noite, todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta live. Eu sou a professora Cecília, como estão vendo, e é com muita alegria que hoje nós começamos esta série de lives sobre as referências em educação do campo, que estão sendo parte da experiência das escolas públicas do campo na região sudoeste do Paraná, por diversas escolas, que vão desde escolas de anos iniciais, escolas multianos, escolas de anos finais, do ensino fundamental e ensino médio, né? Esse trabalho é feito na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, campus de Francisco Beltrão, no âmbito do Grupo de Pesquisa e Estudos GFEMP, Formação Humana, aliás, Educação, Formação Humana e Movimentos Sociais Populares. Esse grupo desenvolve um projeto de extensão que, com o objetivo de fortalecer as escolas públicas do campo, aqui da região, e a educação do campo, com três frentes de atuação, né? A formação continuada de professores, o acompanhamento às escolas e o fortalecimento dessas escolas através da rearticulação da escola com as organizações, famílias, comunidades dos seus entornos e com os espaços regionais. Nós queremos agradecer muito a participação das escolas nesse trabalho da troca, da socialização aqui das experiências, do grupo de bolsistas do GFEMP, que está empenhado nesse trabalho, dos colegas professores que estão aqui também apoiando e trabalhando, os professores, diretores e diretoras, né, alunos das escolas que têm se empenhado para que esse processo de fortalecimento ele se efetive na prática dessas escolas, né? E serão várias lives, desde todas as quintas-feiras, a princípio, né, que a gente vai realizar, e nesse ano de 2022 elas vão até a primeira quinzena do mês de dezembro. Então, como disse anteriormente, a gente está feliz de poder contar com essa troca que poderá ser referência para outras escolas desse país tão grande que é o Brasil, né? Que tem muitas escolas do campo, um espaço rural imenso, né? Um território rural imenso, diverso, e que, com essas lives, a gente espera poder abrir diálogos com esses lugares, né? Podermos nos conhecer e nos articularmos para essa luta por essas escolas do campo e por essas populações que vivem distantes, muitas vezes, das possibilidades de ter uma educação, uma escola e um ensino como é seu direito, como merecem, né? No dia de hoje, então, nós vamos trazer duas escolas, né? Que é a Escola Estadual do Campo Marechal Deodoro da Fonseca, do município de Verê, escola de anos finais, e o Colégio Estadual do Campo, da comunidade de Vista Alegre, do município de Enéas Marques. Para iniciar, então, nós chamamos a escola, o Colégio Estadual do Campo de Vista Alegre, do município de Enéas Marques, que é ensino fundamental e médio. Bem-vinda, Vandecleia, com a Silmara e a Andréia, né? Boa noite. A Diana, é uma alegria ter vocês aqui conosco. E para esse momento de conversa, para essa troca de experiências, né? Para poder socializar tantas coisas importantes e bonitas que vocês fazem na sua escola, no seu colégio de ensino médio e ensino fundamental, né? Então, fique à vontade e vamos lá. Obrigada, professora Cecília. Boa noite a todos. É com muita satisfação que nós participamos deste momento. Somos uma escola pequena, estamos numa comunidade chamada Vista Alegre, em Enéas Marques. Nós atendemos hoje 120 alunos, divididos em 7 turmas.
sendo 3 de ensino médio e 4 de ensino fundamental. Hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa organização dentro do processo de educação do campo. Durante esse ano, nós fizemos uma semana de educação e tecnologia, e essa semana ela é voltada para o ensino do campo. Então, nós temos o objetivo de que os alunos tivessem essa vivência da tecnologia dentro das propriedades ao entorno da escola, dos nossos alunos mesmo, e que a gente conseguisse fazer com que eles compreendessem que ali tem aprendizagem, que ali tem a tecnologia, e que eles podiam estar querendo, né, que era esse também o nosso objetivo, estar na universidade, retornar para a sua propriedade e aplicar isso. Então, a gente gostaria muito que eles vivenciassem isso. E no primeiro dia dessa semana, nós fizemos, então, uma palestra com uma pessoa da comunidade, e, na sequência, nós tínhamos convidado, então, 3 alunos que nós considerávamos empreendedores nas suas propriedades. Nós descobrimos isso durante a nossa trilha As Famílias e Escolas, também conhecida como as visitas, né? E uma dessas pessoas que nós convidamos foi a Diana. Lá na família dela, então, eles trabalham com a avicultura, e a Diana trouxe essa exposição para os demais colegas, e eu gostaria de pedir para que ela falasse dessa experiência dela, lá contando das suas vivências para os colegas. A gente teve, então, essa semana de inovação tecnológica que aconteceu do dia 22 a dia 26 de agosto desse ano. E, para mim, foi, assim, uma das coisas mais importantes, porque desde quando eu entrei no ensino fundamental até, então, esse ano, eu via outros colegas comentar e tal, da sua lida em casa, e, tipo, ninguém nunca valorizava, né, a avicultura, e que é o frango de corte, né? E então esse ano a pedagoga me convidou para fazer um vídeo e mostrar um pouco do meu trabalho em casa. Então eu fiz o vídeo e até no dia eu fiquei com muita ansiedade e fiquei bem nervosa. Então começaram a passar o vídeo e começou a me dar um negócio, mas eu vi que as pessoas começaram a ver o meu vídeo com outro olhar, sabe? E foi muito, muito, muito importante para mim. Foi muito legal ver os meus colegas me fazendo pergunta e me parabenizando, porque tinha pessoas que nem sabia que eu trabalhava com frango em casa. Então foi bem especial. Essa semana que aconteceu realmente foi bem importante para todos nós alunos, porque a gente conheceu coisas que a gente não imaginava conhecer. Tipo, eu não sabia o que era um biodigestor e que dava de fazer energia elétrica com o biodigestor. E a gente viu muita coisa importante, a gente teve falas muito importantes, como de alunos, ex-alunos do colégio que fizeram faculdade em ensino superior e voltaram para a propriedade para aplicar o conhecimento, né? E isso abre a nossa mente para novas escolhas, novos objetivos da nossa vida. Então, para mim, foi muito importante. E a gente visitou também o Senai, e foi, nossa, incrível. Se todas as escolas pudessem ter semanas como essa, seria muito importante, muito incrível, principalmente para nós, alunos, que a gente é do terceiro ano, então eu, pelo menos, peguei 2 anos de pandemia, então a gente fica meio sem rumo, sem saber o que fazer. E essa semana ajudou a gente a pensar, ter novas ideias e abre a nossa mente para outras coisas. Então foi bem importante. E para mim foi muito incrível mesmo. Obrigada, Diana. Um dos dias mais felizes da minha vida nesse ano foi quando ela entrou na minha sala e disse: pedagoga, eu tenho uma coisa para te contar, eu acho que você vai gostar. E aí ela disse: eu decidi fazer faculdade. Então,
a gente se emociona, porque é algo que a gente trabalha, né, para isso, para que os nossos alunos cresçam, né, para que eles sejam melhores. A Semana da Tecnologia, Educação e Tecnologia, então, ela tinha esse objetivo, e nós fizemos na escola todo um projetinho, nós conversamos com os professores, eles aceitaram a ideia e nós montamos um cronograma. Neste cronograma, nós tínhamos atividade, então, na segunda-feira, que era a palestra com um ex-aluno da escola, que a nossa escola ela existe desde 1985, então, este ex-aluno, ele hoje tem uma propriedade de vaca leiteira, e ele comprou, durante a pandemia, um robô que faz não só tira o leite das vacas, e isso em 24 horas que fica em funcionamento, mas ele faz todo um mapeamento genético dessas vacas, e com os funcionários ali e tudo mais. Na terça-feira, nós fizemos, então, a visita ao SESI Sinai, porque a gente tinha o objetivo também que eles percebessem que é importante ter o estudo independente se ele vá para a faculdade ou para um curso técnico, mas é importante que ele continue, embora nós sempre estamos na luta de fazer com que eles queiram ir para a universidade pública. Na quarta-feira, eles tiveram a presença do prefeito municipal, porque o prefeito municipal da cidade de Enéas Marques, ele foi também estudante da escola. E aí ele veio contar também da história dele, como que ele chegou a ser prefeito e tudo mais. E neste mesmo dia também nós tínhamos a presença da esposa dele, que é professora universitária, e de uma vereadora, que também é professora na cidade, que também foi aluna de um dos nossos professores, que foi um momento muito bacana, que ela também veio para conversar com os nossos alunos. Na quinta-feira, eles tiveram, então, uma visita à plantação de morangos hidropônicos, também de um casal que tem faculdade, e explicou para eles, ele é engenheiro agrônomo e ela é administradora, então foi muito bacana, assim, essa vivência deles lá, conhecer o processo da hidroponia. E na sexta-feira, então, eles foram conhecer um biodigestor que tem também ali no entorno da escola, de duas famílias que se juntaram e fizeram também com o apoio da Prefeitura Municipal. Neste dia foi bem interessante, porque os alunos que nos guiaram, então nós fomos a pé, foi muito interessante, porque na ida para o biodigestor, eles viam coisas na rua, então eles associavam o solo com alguma coisa que tinham estudado em geografia, foi muito bacana, assim, as fontes que tinham, eles foram falando para a gente, então foi coisas que é um caminho que eles estavam habituados a passar, mas que eles tiveram outro olhar quando estavam conosco, então foi muito legal. As professoras organizaram para que eles tivessem uma referência para fazer perguntas para esses proprietários, e foi muito legal esse entrosamento da comunidade, porque eles chegavam a pedir para alunos que eles eram mais habituados, que eles conheciam, o que eles iam falar, se eles podiam passar uma cola para eles se preparar para a fala, então foi muito, muito bacana. E os professores, então, passaram essas dicas para os alunos, e os alunos, então, a partir disso, construíram um relatório, e esse relatório, depois, ele foi utilizado como uma avaliação interdisciplinar. Foi um momento bacana, assim, de construção coletiva, de aprendizado, de oportunidade, foi muito, muito bacana mesmo. E aí, a professora Andréia, ela é professora de biologia, e ela trabalhou essas questões em sala de aula com o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, para que eles também tivessem essa base na hora de chegar lá para perguntar para o produtor, né, fazer as perguntas adequadas e ter esse conhecimento. Então, vou pedir, por gentileza, a professora Andréia, que fale um pouquinho sobre como foi para ela essa semana. Foi trabalhado, né, a questão da parte, né, da teoria da biologia
E a partir da semana de tecnologia, eles conseguiram ver na prática, né? Por exemplo, eu acompanhei a visita deles na estufa, que é semi-hidropônica, então utiliza uma tecnologia diferente, né, a qual eles estão habituados para realizar o plantio dos moranguinhos. Então, eles viram que alguns morangos se desenvolvem, ficam bonitos, alguns já não se desenvolvem, que acabam, né, formando um tipo de um mofo, né, que vai apodrecendo o morango. Então, eles conseguiram ver na prática o que eu já, né, já havia falado em sala de aula. Então, o que é bem diferente, né? Então, aí a partir, né, da visita, né, eles estão sempre relacionando o conteúdo, né, da plantação do morango, do processo do biodigestor, que é um processo tecnológico também, onde ocorre, então, a fermentação. Então, eles estão sempre relacionando ao conteúdo que a gente vê em sala de aula. Fica muito mais fácil, né, para que haja esse entendimento. Então, essa troca, né, então, quando eles perguntam, né, eles também já falam algo que eles já compreendem, né, quando eles têm uma pergunta, é algo que eles já compreendem um pouco, né, para se aprofundar, para se apropriar melhor desse conhecimento. Assim como a visita na escola do Senai, do SESC, né, também foi muito legal, porque eles viram uma nova forma também de aprendizado, né? Tiveram contato lá com a robótica, que eles viram também que a gente pode aprender de outra forma, né? Então, também tiveram eu acompanhei eles ao curso técnico do SENAC também, que alguns alunos têm interesse, né, para não parar o estudo de participar, então, de entrar no curso do SENAC, outros já querem ir para a faculdade, e então eu vejo que foi muito positivo. Então, eles compreenderam mesmo, né, que a escola ela não pode estar isolada, né? Eles tem que existir essa troca, né, com a universidade, com a comunidade, né, com os demais, né, para que haja também um aprendizado. Quando nós falamos da nossa proposta de levar eles também para o Senai, SESI, também foi de acordo com as visitas que nós fizemos, que é as trilhas família escola, porque nós percebemos que várias propriedades tinham bastante tecnologia, como a questão das ordenhas, do resfriador, de usinas de energia solar, e tudo dependia de um técnico vir e fazer as manutenções. Então, a nossa ideia é que justamente quem não gostaria de fazer uma faculdade pudesse também fazer o curso técnico e retornar para a sua propriedade e fazer esse trabalho também de auxiliar ali com a manutenção dessas máquinas, inclusive com máquinas agrícolas, né? E para não sair da propriedade ali e ajudar numa questão de fonte de renda também. As nossas trilhas família escola, elas nos trouxeram muito abertura em questão de conhecimento. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos lá em 2015, foi um desafio muito grande de ir até as famílias, havia aquela desconfiança, aquele medo, aquele receio, que com o passar do tempo e o andar do processo, as famílias foram compreendendo. Hoje, nós temos uma trilha que faz parte do processo todo do ensino-aprendizagem da escola e que permite o nosso mapeamento para pensarmos numa educação que realmente seja proveitosa e significativa para aquele aluno. Isso muda muito o nosso olhar enquanto educador. Foi a partir dessas visitas
neste ano, por exemplo, que surgiu a ideia da Semana da Educação e Tecnologia aplicadas à educação do campo. E o mais importante é que os alunos aprendem, nós, enquanto professores, aprendemos, e a comunidade também, os pais e a comunidade, inclusive as pessoas que não têm os filhos na escola, ou que, né, não têm filhos pequenos, eles também querem saber o que está acontecendo, por que nós estamos indo nas casas. Então, hoje é muito mais tranquilo. Neste ano, necessariamente, nós fizemos em 2 dias que seriam do nosso estudo e planejamento, nós fomos fazer o Trilhas Família Escola. Neste dia, nós fizemos, então, o que a gente chama de trajeto inverso, né, que os professores foram até as casas, nós fizemos todo um mapeamento, nós dividimos em equipes, cada equipe foi para o lugar onde conhecia um pouco melhor, quem não conhecia ia com quem conhecia, e o próprio aluno também percebe essa vivência e que todos querem participar, todo mundo quer fazer parte do processo. Então, a família, as famílias em si, elas são muito mais próximas da escola hoje por conta do Trilhas Família Escola, isso sem sombra de dúvidas. E já sentem, já sabem o porquê que a gente vai e contribuem com isso também. Então, essa nossa saída para ir para as casas nos fez pensar, desta vez, novamente, que talvez a gente também, todo ano é diferente, mas esse ano sentimos a necessidade de talvez fazermos em mais dias para colhermos mais informações. Depois que nós fizemos as trilhas, os professores, então, dentro de um drive que nós temos na escola, eles fizeram os seus relatórios referentes aos seus aspectos, o que eles perceberam nessas visitas, e está lá dentro do drive. Também marcamos, então, esse relatório também foi colaborativo, porque todo mundo ia colocando ali as suas evidências, então nós temos dentro do drive vários relatórios e fotografias desses momentos que nós estivemos visitando as famílias. E aí, nós também marcamos um dia de formação, que foi num sábado, e neste sábado os professores relataram o que eles acharam dessas idas até as casas dos alunos, e eles trouxeram para nós aspectos importantíssimos. E um depoimento que foi muito marcante para todos foi justamente da professora Silmara. Ela trouxe um aspecto bacana que nós não tínhamos pensado ainda, então foi um momento muito emocionante e muito educativo também, muito construtivo. Então, vou pedir para que a professora Silmara, por gentileza, fale para nós um pouquinho dessa experiência de ir fazer as visitas nas casas dos nossos alunos. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, né? Então, falar das trilhas, para mim, eu acho que, como eu comentei no dia da nossa formação, do nosso encontro, é voltar no tempo, é voltar na minha infância. Porque eu sou filha de agricultores, eu vivi muitas dificuldades que os meus alunos vivem hoje. Eu tive muitos conflitos de querer outras coisas que não estavam dentro do contexto que eu vivia, porque para mim aquilo, como eu digo para eles, eu queria fugir de lá, aquilo não me trazia, eu não tinha expectativas de futuro no campo, porque parecia que tudo era muito difícil, tudo era muito longe, tudo era muito sofrido. E hoje, esse ano, a gente fazendo as visitas, eu tive a oportunidade de conhecer os meus alunos, de conhecer toda a região aqui. Tipo, a gente foi Pinhalzinho, foi Vista Alegre, Alto Bela Vista, então a gente conheceu várias comunidades ao redor da nossa escola, com várias características, né? Características diferenciadas dos nossos alunos, onde as condições socioeconômicas são diferentes um do outro. Então, eu me vi muito nessas crianças. Então, a gente para e pensa assim, o que eu, como professor, o que nós, como professores, podemos fazer a diferença? O que nós podemos trazer de conhecimento para esses alunos com essa realidade que eles estão ali, que às vezes
para eles é sofrida, para eles não é interessante, mas trazer conhecimento para que eles aprendam a valorizar o campo, a valorizar o ambiente que eles estão. Como eu estava falando, eu sou filha de agricultores, eu vivi no sítio vivi lá trabalhando com o pai até os 22 anos. Eu saí de lá, eu busquei emprego, eu fiz faculdade. Hoje eu sou avicultora novamente, eu estou no campo novamente, então eu sou da região da escola, eu vivo no contexto que meus alunos vivem novamente. Então, aquele período que meus alunos estão vivendo, o período que eles estão vivendo agora, foi o período que eu vivi lá na década de 90, 1990, aquele conflito de querer sair do campo porque eu não via, né? Eu não via como ganhar dinheiro no campo. E hoje a gente pode trazer para eles muitas possibilidades. Hoje eu sou uma investidora no campo, eu tenho aviário no campo, a gente tem terreno no campo, eu moro no sítio novamente. Eu voltei, eu fiz o caminho de sair, busquei conhecimento e voltei. E com as trilhas, eu disse que eu amei fazer as trilhas, porque foi assim, aquele contato com aquelas carinhas, aqueles rostos, aquela expectativa. Eles sabiam que a gente ia nas casas, aluno esperando a gente com bolachinha, com um cafezinho. Aquela visita era muito rápida, porque eles estavam carentes da nossa atenção, eles queriam que nós ficássemos mais nas casas, conversássemos. E foi uma troca muito bacana. Quando eu chegava em algumas famílias que tinham aviário também, então todo mundo queria conversar, queria trocar informação, né? Então, eu achei muito, muito importante. Eu acho que todas as escolas deveriam conhecer os seus alunos, deveriam ter essas visitas, as trilhas, né? Eu achei, assim, o meu segundo ano trabalhando na Vista Alegre, achei um trabalho muito bacana. Como eu nunca tinha feito nada parecido, né? Foi muito interessante, muito bacana, porque possibilita para nós conhecer a realidade do nosso aluno, possibilita que a gente consiga né, trazer, como a Semana da Tecnologia na escola, possibilidades de conhecimento, que eu sempre falo para eles, falta só conhecimento. A hora que a gente tem conhecimento, porque a informação está cheia de informação por aí, mas buscar a informação, o conhecimento certo, para poder aplicar na propriedade. A gente viu o exemplo da família da Diana. A Diana foi minha aluna ano passado. Né? Então, a gente conversava muito, né? A gente trocava figurinhas sobre avicultura mesmo, eu e ela. Então, é muito bacana ver que ela está crescendo, que hoje ela tem vontade de fazer faculdade, de adquirir mais conhecimento para ela aplicar na propriedade dela. Né? Então, no contexto geral, né, a gente vê distância, deslocamento dele, alguns que não têm aquela expectativa, não sabem o que fazer do futuro. Eu acho que a nossa escola do campo, ela faz toda a diferença na vida do aluno. Eu nunca tinha trabalhado antes, toda essa minha percurso de professora desde 2014 na rede estadual, eu trabalhava com informática, eu trabalhava com jovens de diversos, mas nunca tinha trabalhado no campo, na escola do campo, né? Então, a gente mostrar para eles as várias possibilidades, eu acho que vai fazer toda a diferença na vida dele. E, mais uma vez, a valorização da escola no campo, todo esse trabalho da professora Cecília, da Refocar, é muito importante. Eu acho que é basicamente isso, né? Eu me vi neles e espero que eu consiga fazer a diferença na vidinha deles, aí, trazendo um pouco mais de conhecimento. Às vezes eu falo sempre que eu me empolgo, não é contar história, mas é mostrar para eles que eu saí, eu busquei conhecimento, eu voltei a investir no campo. E eu sou professora também, eu concilio as duas coisas, e que eles também podem buscar, que eles podem ser o que eles quiserem, mas se eles quiserem ficar no campo, tem muitas possibilidades de eles se sustentarem suas famílias e viverem bem. Acho que é isso aí, a minha experiência, né? Obrigada. Obrigada, professora Mara. Então, é essa nossa experiência que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, dizer para vocês que nós temos todo esse material guardado lá na nossa escola, para quem quiser verificar. Uma coisa bacana que a gente percebeu, tanto nas trilhas quanto na Semana da Tecnologia, que nós temos alunos que são oriundos de famílias que são empregadoras, e nós temos alunos que são oriundos de famílias que são os empregados das outras famílias, e eles trocam conhecimento dentro de sala de aula,
de uma maneira muito produtiva, muito bacana, mas que nós só soubemos, muitos de nós soubemos que eles eram empregadores e empregados, fazendo a visita, né, às trilhas família e escola, e também na Semana da Tecnologia. Então, isso nos traz um leque de possibilidades também de nós pensarmos de uma outra forma e como que a gente gesta tudo isso. Então, muito obrigado pelo convite, né, nossa escola agradece, estamos lá de portas abertas para auxiliar e quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do nosso espaço, da nossa vivência. Vocês falando isso, me ocorreu assim, como vocês falaram, né, que a Semana de Tecnologias nasceu das trilhas, né? Então, quando você vai ao encontro dessa realidade, né, você vai pisar aquele mesmo chão das crianças, né? Você acaba vendo ali a ponte com o conhecimento científico, como no caso da biologia, e, ao mesmo tempo, os encontros para o diálogo do professor com o aluno, a partir do trabalho dele, da vida dele, né? Acho que isso vai construindo uma identidade para essa escola que precisa se sentir e estar junto com eles de verdade, né? Não só no discurso, mas nessa experiência mesmo, né? De ter vivenciado, como a Silmara diz, ou estar vivenciando, né? E poder trocar, fazer essas trocas, né? Isso é muito importante. Então, nesse primeiro momento, a gente, por enquanto, agradece vocês, né? E aí nós passamos para um outro momento, e no final vocês voltam aqui para um bate-papo geral e para complementar algumas ideias que a gente vai trazer para o debate. Boa noite, bem-vinda, e obrigada pela participação, por todo o esforço feito na escola, por essas experiências que vão enriquecer bastante o nosso trabalho aqui e a nossa troca. Fique à vontade. Boa noite a todos. Para nós é uma honra poder estar presente e relatar um pouco do trabalho que nós fazemos no dia a dia na nossa escola. Eu sou Tânia, sou a professora de matemática lotada na Escola Estadual do Campo Marechal Deodoro da Fonseca. A nossa escola, ela foi fundada no ano de 1969, aqui na comunidade, e hoje ela conta com 38 alunos das 4 séries dos anos finais do ensino fundamental. Ela é distante 18 quilômetros do centro do município de Verê, né? E os nossos alunos, para chegar à escola, eles percorrem até 6 quilômetros usando o transporte escolar. A nossa comunidade ela é essencialmente agrícola, né? Com o cultivo principalmente de feijão, de milho, de trigo, de soja, né? Que é a maior produção que nós temos. Mas também temos pequenos agricultores que trabalham a agricultura familiar, temos os apicultores, os avicultores, e também é grande na nossa região a produção leiteira. E tanto que nós temos na nossa comunidade um laticínio, né? Uma fábrica de embutidos e a cooperativa Coaçu, que são os centros, digamos assim, de emprego da nossa comunidade que não seja na área agrícola. E justamente nós temos uma parceria bem ativa com a nossa comunidade. Nós começamos o processo de participar da parceria com a UniOS nesse programa de extensão e da Refocar no ano de 2016, quando o Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão nos convidou para participar, juntamente com Vista Alegre e Pinhalzinho, de uma reunião para ampliar o trabalho de educação do campo, já que a Vista Alegre e Pinhalzinho já vinham fazendo este processo. Então, a partir desta primeira reunião, de 2016, no ano de 2017, nós ingressamos com força total, digamos assim, no processo da Refocar, né? No processo de rearticulação das escolas do campo. Esse ano de 2017 foi bem importante para nós, porque nós começamos a participar das formações
que a Refocar promoveu no primeiro momento lá no Colégio Tancredo Neves, em Francisco Beltrão, onde nós íamos toda semana para estudar e conhecer as atividades da educação do campo e começar a aplicação destas atividades na nossa escola. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi justamente trabalhar o inventário da realidade. Então, nós fizemos ainda manualmente um questionário para todas as famílias para conhecer a realidade deles. E deste inventário, nós fizemos o levantamento de todas as questões que precisávamos saber, desde o tempo que os alunos levam para chegar até a escola, até a sua renda, o que plantam, como vendem e como vivem na realidade. A partir desse inventário da realidade, nós decidimos construir um dossiê das escolas do município de Verê. Então, nós trabalhamos juntamente com a Escola Regente Feijó e a Escola Tancredo Neves, preparando o dossiê da realidade de nossas escolas. Foi uma compilação de dados bem importante, onde nós registramos todas as fontes educativas importantes que nós deveríamos ter na escola para trabalhar, a partir da contextualização da educação do campo, os conhecimentos científicos de forma interdisciplinar com os nossos alunos. E isso também foi concluído no ano de 2017. Então, inventário da realidade e a construção do dossiê. E encaminhamos os primeiros passos também neste ano para o planejamento coletivo. A partir do ano de 2018, já tínhamos dado os primeiros passos. Então, ficou mais fácil o trabalho. Nós incluímos daí nas nossas atividades o Círculo de Saberes, além do planejamento coletivo, né? A varanda da partilha de uma forma um tanto quanto específica da nossa escola, mas nós os realizamos no ano de 2018 e continuamos a formação pela Refocar, usando as atividades presenciais. E 2019 também nós fizemos os cursos presenciais da Refocar. 2020 foi feito online e 2021 nós não conseguimos fazer o trabalho de formação dos professores, só a partir da rede interna, né? E a partir do ano de 2017 nós também começamos a implementar as visitas às famílias. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês assistissem um pequeno vídeo com depoimento dos nossos professores sobre o que nós fazemos na escola dentro da metodologia da educação do campo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Suelen, do componente curricular de Ciências da Escola Estadual do Campo, Marechal Deodoro da Fonseca, do município de Verê, do núcleo regional do Francisco Beltrão. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do funcionamento das salas ambientes que acontecem em nossa escola. O início aconteceu em 2014, onde se estendeu até 2016, e após isso houve uma pausa e elas foram retomadas este ano. O objetivo dessas salas é aproximar ainda mais o aluno do seu contexto curricular. Visa buscar mais praticidade, autonomia, engajamento, fazendo com que tanto o professor e aluno se sintam mais próximos daquilo que eles estão estudando. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da sala de ciências da nossa escola. Então, esta é a sala ambiente de ciências. Esse espaço já havia na escola, mas ele foi todo replanejado, reformado, para que ele também se transformasse no laboratório de ciências. Então, hoje, as aulas de ciências acontecem nesse ambiente. São os alunos que trocam de sala, eu permaneço aqui, e nesse espaço eu tenho todos os recursos necessários. Tenho certeza que facilita o meu trabalho e também a compreensão dos alunos, tornando o aprendizado mais significativo e também mais interessante.
Então, esta é a sala ambiente de ciências. Então, essa é a sala ambiente de português, geografia e história, que tem uma variação de acordo com o dia da semana, devido à troca de professores. Aqui, português e inglês, ensino religioso, segunda e quinta, e na sexta-feira, professora de geografia. E aqui, de segunda a sexta-feira, sala ambiente de matemática. Eu sou a professora Ângela e vou falar um pouquinho sobre a biblioteca do Marechal Deodoro da Fonseca. Nós fizemos um processo, sugerimos alguns autores mais conhecidos e também os que possuíam mais números de obras na nossa biblioteca, e deixamos a liberdade dos alunos fazer a pesquisa para ver qual nome eles sugeriam para nós pôr na biblioteca. Então eles escolheram Monteiro Lobato, gostaram, né? A maioria optou por Monteiro Lobato. Então a nossa biblioteca se chama Monteiro Lobato. O aluno precisa tomar gosto pela leitura, principalmente porque todas as matérias exigem uma interpretação e isso parte da leitura. Então nós fizemos várias atividades que envolvem a leitura para que o aluno também comece a apreciar esse momento, esses 10, esses 15 minutos que ele está lendo, né? Nós temos aqui na nossa escola um calendário próprio para leitura. Cada dia eles têm uma sequência. Fizemos esse ano a questão dos matemáticos. Foi interessante, eles leram os nomes sugeridos, poderiam ter pesquisado outros. A gente fez a roda, onde todo mundo comentou sobre algum matemático. Se mais de um tivesse lido, um complementava a fala do outro. Foi muito importante essa atividade, fez com que, além de tudo, você avalie a oralidade da criança, incorpora a criança não somente na sala dela, mas também na sala dos outros, né? É importante a biblioteca, sim. Apesar que hoje em dia a gente fala muito dos livros online, mas o impresso, ele traz outro gosto para a leitura. Ele traz um mundo diferente de leitura. Eu sou a professora Leila, sou professora de arte da Escola do Campo Marechal Deodoro da Fonseca, de sede Progresso. Vou falar um pouquinho sobre o planejamento interdisciplinar, como que ele acontece. Então, os professores se reúnem, cada qual, né, organiza seus conteúdos para o trimestre. A gente consegue abranger alguns conteúdos em comum. Por exemplo, para o 6º ano, arte, história e matemática. A arte trabalha a arte na pré-história. A disciplina de história entra com a pré-história de um modo geral, e matemática entra com os números, né, o surgimento dos números. A partir daí, os professores se conversam sobre o que será desenvolvido com os alunos nesse processo aí de interdisciplinariedade. Após feito todo esse processo, após ter repassado para os alunos todo esse conteúdo interdisciplinar, então é marcado o ponto de encontro. Esse ponto de encontro nada mais é do que um círculo de saberes, onde as turmas, cada qual irá expor, né, apresentar as suas atividades. Então esse é o círculo de saberes. Olá, eu sou a professora Rosângela, sou professora de Educação Física aqui da Escola do Campo Marechal Deodoro da Fonseca, no município de Iverê. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os nossos jogos que a gente participa. Então, em 2017, tivemos um jogo das escolas do campo do município de Enéas Marques com a nossa escola, do Marechal Deodoro, que aconteceu no finalzinho. Também tivemos os mesmos jogos em 2018, aqui na nossa escola, com as escolas do campo aqui do nosso município, juntamente com as escolas do campo do município de Enéas Marques, e também algumas escolas do campo de Bom Jesus e Francisco Beltrão. E em 2019, então, tivemos na escola do Vista Alegre, com essas mesmas escolas, uma integração entre os nossos alunos das escolas do campo. Nós também temos uns jogos que a gente faz sobre as nossas escolas do campo,
aqui do nosso município, entre as 3 escolas aqui do nosso município. Inclusive ontem aí tivemos na escola Tancredo Neves, fazendo então uns jogos com o Tancredo, o Regente e o Marechal, né, nas modalidades de futsal e também do xadrez. Eu sou a professora Luana Caroline Schmoller e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o processo de agrupamento nas escolas do campo. Na escola do campo Marechal Deodoro da Fonseca, inseriu-se o processo de agrupamento ou processo de agrupar com um objetivo que era trabalhar o conhecimento e contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, de 6º ano a 9º ano. A organização dos alunos na escola se deu pelos agrupamentos em cada turma, de acordo com as necessidades e potencialidades, buscando deixar um aluno monitor em cada grupo. Nesses agrupamentos foram feitos grupos menores para garantir, para facilitar o acompanhamento e a atenção dos professores para todos os nossos alunos. Essas atividades foram realizadas para também melhorar os índices da prova Paraná e superar as dificuldades, as defasagens de aprendizagem dos nossos alunos na disciplina. Durante a semana, também é desenvolvido 20 minutos de atividades de matemática diariamente, com os mesmos agrupamentos em cada turma. E depois de ter realizado todas essas atividades, principalmente as atividades em agrupamentos em cada turma, a Escola do Campo Marechal Deodoro da Fonseca passou de 49,8% o índice em matemática para 63,25%. E aqui eu tenho algumas imagens de algumas turmas, né? Ali eu tenho o 6º ano no canto, também ali em cima no outro canto os alunos do 6º ano e ali embaixo os alunos do 8º ano trabalhando em grupos. Também tem uma imagem aqui das alunas do 9º ano fazendo as atividades em agrupamentos. Além destas atividades, ainda nós temos que lembrar que nós trabalhamos bastante os vínculos sociais com o trabalho, principalmente na troca de sementes e mudas. Nós vivemos no campo, mas muitos dos nossos alunos desconhecem as atividades do campo. Então, fazer esse trabalho de guardiões das sementes, da troca de mudas é fundamental. Por isso, nós temos a nossa horta, que é bem ativa, né? Os nossos alunos que estão cuidando dela no momento, né? A gente reúne eles, leva, eles trabalham, fazem todo o plantio, fazem a rega, e depois a gente utiliza na merenda escolar ou distribui para eles levarem para casa o que a gente produz na nossa horta. Nós já fizemos várias visitas com eles para conhecer o trabalho agroecológico, que é bem forte no nosso município, dentro da produção de hortaliças. Outra coisa que eu gostaria de destacar também são as visitas às famílias, né? Porque eu moro na comunidade, então tenho conhecimento total das comunidades vizinhas de onde mora cada aluno. Mas os nossos professores nem todos tinham esse conhecimento. E quando eles voltam das visitas, eles voltam impressionados, porque conforme a situação socioeconômica da família, eles percebem que os nossos alunos são ótimos, ou passam a entender por que de certos comportamentos que os nossos alunos têm. E a visão da escola passa a ser outra. Ao invés de nos preocuparmos tanto com o conteúdo, nós temos que nos preocupar em tornar nossos alunos humanos. E isso nós estamos conseguindo com as atividades da educação do campo. Porque se nós formos ver hoje a inserção dos nossos alunos nas comunidades, eles são a base. Eles estão lá na igreja, eles estão lá dispostos a ajudar, estão no lazer, todos juntos sempre. E isso, eles passam a perceber quão importantes são as outras pessoas na vida deles. E isso é torná-los humanos. E nós podemos afirmar com certeza que os nossos alunos gostam muito da escola onde eles estudam.
que eles são participativos, gostam de fazer coisas diferentes, adoram um microfone. Ou seja, a nossa escola é movimento, de dentro para fora e de fora para dentro. E, com certeza, a educação do campo, nesses últimos anos, revolucionou a nossa escola, no quesito planejamento, no quesito organização e no quesito trabalho coletivo. Porque, com certeza, nós precisamos ser líderes onde nós trabalhamos. Por isso, nós somos assessorados diretamente pela UniOeste, né? E isso facilita o meu trabalho enquanto gestora, que sou uma líder, e dos meus professores, que entenderam o processo e que juntos nós fazemos a diferença na vida dos nossos alunos. Que bom ouvir essas experiências, esse relato e todos esses professores conversando. A gente agradece muito por todo esse esforço e pelo trabalho de ter organizado esse momento também, né? E a gente sabe, como você diz, a importância desse coletivo que trabalha na tua escola e das tantas atividades que a gente vem acompanhando, né, conversando e compreendendo como melhorar essa escola, né, como aprofundar essas relações professor-aluno, a integração deles com o mundo, né, que cerca a escola. Enfim, eu acho que é um trabalho muito bonito que nos alegra bastante também. E agora nós chamamos, então, os outros colegas que estavam também anteriormente aqui, para participarem desse diálogo final aqui, né, encerrando a nossa live, né? E queremos convidar o professor Antônio Carlos Bonamigo Carlos Antônio Bonamigo, para estar conosco aqui e fazer esse debate com vocês, esse diálogo, essa troca entre essas experiências trazidas nessa noite. Antes de mais nada, dizer que é uma satisfação poder participar de uma mesa de uma riqueza extraordinária, trazendo esses diálogos sobre essas referências que vocês estão construindo nas escolas públicas do campo. Então, Tânia, Vandicleia, Andréia, Silmara, Diana e todos os demais professores e professoras que participaram dessa exposição, desse diálogo. Vocês estão de parabéns, porque, na minha opinião, assim, de forma muito significativa, vocês estão colocando as escolas do campo em movimento. E é um movimento de transformação orgânica da escola. Aquela escola antiga, conhecida como educação rural, distanciada da vida das pessoas, aquela escola sucateada, aquela escola sem cor, sem tinta nas paredes, aquela escola multisseriada, que foi produzida pelo descaso das políticas públicas inexistentes naquelas épocas, é uma escola que, Tânia, ouso usar essa tua palavra, ela revolucionou. Essa escola revolucionou-se. Mas revolucionou-se como? Que tamanhas mudanças ocorreram nessa escola? E eu penso que vocês, como professoras, como gestoras, como professores, vocês, junto com os estudantes, estão colocando em movimento com práticas pedagógicas. E o que eu quero dizer com práticas pedagógicas nesse sentido? É que essas práticas pedagógicas, ela relaciona de forma criativa o processo de ensino e de aprendizagem com a comunidade, com a vida, com o trabalho que é desenvolvido com as famílias, nas famílias, com os estudantes. Portanto, o depoimento de vocês na Semana de Inovação Tecnológica na Escola do Campo Vista Alegre, Vandicleia, onde vocês saíram da escola e, ao mesmo tempo, voltaram para a escola. O depoimento da Andréia, da Diana, da Silmara, faz com que os conteúdos que é o nosso objeto de trabalho da educação, mas se relacionem com a vida, se relacionem com aquilo que os estudantes estão fazendo, querendo fazer, tendo dúvidas, de repente, do que fazer. Mas o que eu percebi é que os estudantes da Escola Estadual do Vista Alegre inspiraram-se com as experiências que vocês fizeram nessa semana. Eu tenho certeza que os olhos desses estudantes, eles, nessas atividades que vocês, nas visitas que vocês fizeram,
nos depoimentos, nas visitas às propriedades, na produção suína, na avicultura, no Sesc Senai, nos ambientes que vocês circularam, na produção de morangos. Eu tenho certeza, esse depoimento, Silmara, que você, como camponesa, você tem uma expressão camponesa, uma identidade que vem do campo, está no campo, mas é professora, educadora. Então, essa referência que vocês estão construindo, ela é uma referência, sobretudo, para os estudantes que vocês tão bem estão cuidando. Então, a experiência singular de vocês em relação à Semana Tecnológica, olha como foi importante. O campo tem tecnologia. O campo precisa ter conhecimento científico e tecnológico. Os estudantes precisam apropriar-se disso, eles precisam tomar pé disso, tomar conta disso. Eles precisam entusiasmar-se para continuar estudando. Então, é uma escola em movimento que transforma as pessoas, que educa as pessoas. E eu, conhecendo a escola de vocês, e esses depoimentos reforçam essa trajetória histórica que vocês fizeram. Então, mais uma vez, parabéns de forma singular à escola da Vista Alegre. E a escola do Marechal Deodoro da Fonseca, em Sede Progresso, claro que eu sou suspeito para falar, porque eu sou de lá, eu nasci lá, então eu tenho um apreço cultural, eu me vejo criança andando lá em Sede Progresso. Então, mas o que eu percebo, e todas as vezes que eu visitei, tanto a Vista Alegre quanto do Marechal, lá em Sede Progresso, é uma vivacidade, Tânia. Vocês têm uma escola colorida, vocês têm uma escola de que há 3 anos atrás não havia uma horta agroecológica. Não havia. E vocês construíram uma horta agroecológica em convênio. Nós fomos visitar o TFPR. Vocês juntaram 2 ônibus, 3 ônibus. Os estudantes foram... Nós visitamos a agrofloresta da UTFPR em 2 Vizinhos. E a gente vê nos olhos das crianças, na atitude que elas têm, como elas ficam felizes. A nossa escola fazendo essas coisas. Depois, não ficou numa visita apenas. Não ficou. Se transformou num processo orgânico de processo de ensino-aprendizagem. De processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Melhoraram os índices, tanto uma escola quanto outra, melhoraram os índices de aprendizagem. E vocês falaram com a palavra de vocês. Tornou-se um conteúdo significativo. A escola passou a ser mais significativa para os estudantes. E essa relação, Tânia, que vocês têm com a comunidade, esse conhecimento das trilhas, escola, famílias, o círculo de saberes, essa relação da escola para a comunidade, da comunidade para a escola, esse diálogo com a comunidade e essa sustentação que acontece da escola na comunidade e na comunidade com a escola. Então, eu destaco que você falou com essas palavras, Tânia. A base os nossos estudantes são a base da comunidade, porque eles estão no futebol, eles estão no lazer, eles estão na organização comunitária. Então, o fortalecimento da escola do campo nessa relação com a comunidade, que está muito presente e muito clara, Vandicléia, na escola Vista Alegre. Óbvio que está. E vocês demonstraram isso, que vocês fizeram essa ida e vinda, esse reconhecimento dos professores à realidade dos estudantes. Os estudantes percebendo que a sua realidade, a Diana falou como estudante, que ela se sentia um pouco nervosa, que ela estava insegura com aquilo que ia falar, mas ela fez um depoimento, ela expressou, e ela foi... É só aparência que ela estava nervosa, porque ela... Mas por que ela falou com tanta desenvoltura? Porque cada palavra, cada gesto que vocês construíram, tanto numa escola quanto em outra, vem de dentro, é profundo, é autêntica. Então, as pessoas estão falando da vida delas, elas estão falando dos seus projetos de vida. Então, quando nós temos estudantes se entusiasmando pela escola, gostando da escola, querendo aprender mais na escola, olha o que são as salas ambientes lá que vocês construíram, Tânia. Essas salas ambientes são referências importantíssimas. São práticas pedagógicas construídas em torno das salas ambientes
E as professoras todas fizeram o seu depoimento específico das aprendizagens e do nível de melhoria que ocorre nesse processo de aprendizagem, fruto dessa organização. A outra experiência do agrupamento, colocar as crianças, os adolescentes, um ensinando os outros. Nós, professores, muitas vezes, não, Andréia, Silmara, Vandicléia e Tânia, muitas vezes nós falamos algumas coisas como professores, mas nós não conseguimos ser ouvidos, e eles não conseguem aprender, talvez, aquilo que nós gostaríamos de ensinar. Mas os agrupamentos, essa experiência de juntar os estudantes que têm mais potencialidades em alguns temas, outros que têm um pouco de dificuldade em algumas áreas, mas os estudantes conversando com eles, um dando dicas importantíssimas, o outro vai aprender muito, porque é um nível de sintonia, de idade, de anseios, de sentimentos, de gostos, de preferências, que nós, professores, muitas vezes somos estranhos a esse mundo jovem, estudantil, esse mundo, né, adolescente. E entre eles esse diálogo acontece. Então, eu percebo, pelas experiências, um processo educativo, formativo extraordinário. Extraordinário. E aí resgata, talvez, o papel mais importante da escola e das escolas do campo. As escolas públicas do campo têm uma finalidade: é fazer com que os estudantes aprendam, para que eles dominem o conhecimento científico, filosófico e estético. Esse é o nosso objeto de trabalho. Mas esse objeto de trabalho do conhecimento científico, artístico e filosófico transforma-se numa ferramenta de interpretação e de intervenção na realidade que esses estudantes estão vivendo, eles estão saboreando. E o mais importante, os torna sujeitos cada vez mais, pelo conhecimento, pela finalidade cumprida da escola, que eles não abram mão dos seus projetos. Silmara, você fez esse seu depoimento. Esse seu depoimento pessoal, ele encanta aqueles que se sentiram na mesma experiência de frustração, de repente, nas nossas infâncias. Eu fui estudante da escola rural e eu não tive essa inspiração na escola rural, porque predominava na década de 1970 o preconceito, o baixo aprendizagem, aquela coisa que sobrava da cidade. Agora não. Agora nós temos um movimento de construção da educação do campo. E esse movimento nacional de educação do campo, ele se fortalece pelas práticas que são construídas nas mais diferentes escolas espalhadas por todo o país. E nós, no sudoeste do Paraná, de forma especial, nós somos privilegiados por ter experiências sendo construídas de uma forma tão vigorosa e tão significativa. E essa sistematização que já está ocorrendo com as escolas, outro elemento fundamental. As referências que vocês estão construindo, elas estão sendo sistematizadas, elas estão sendo gravadas, elas estão sendo escritas, elas estão sendo publicadas. E eu gostaria que essa experiência que nós ouvimos hoje, essas duas experiências extraordinárias, que possam inspirar outras escolas, para além do Verê, para além de Enéas Marques, para além desse trabalho que a gente acompanha com vocês, com a professora Cecília, junto à Unioeste, Refocar e GFEMP, mas que possa ser, de uma forma ou de outra, uma inspiração para novas referências sendo construídas por outras escolas espalhadas por os mais diferentes territórios, seja no Paraná, seja na região, outras regiões, no Paraná, seja em outros estados, seja no país, não importa. Nós, por meio do conhecimento científico e filosófico, estético, nos colocamos no mundo. No mundo. O nosso território é o mundo. E nós trabalhamos com a formação da humanidade, de forma geral e de forma específica com os nossos estudantes. Então, eu confesso que, ao ouvir esses depoimentos e assistir a esses vídeos, as falas de vocês, elas nos fortalecem para dizer assim, estamos num caminho profícuo de aprendizagem, de novas referências e de ressignificação das nossas escolas. E isso nos torna professores e professoras, docentes, nos torna dignos do nosso título e da nossa função social.
Portanto, fortalece o ser professor, fortalece a educação pública, fortalece a educação do campo, fortalece as escolas do campo. E nos fortalece enquanto projetos individuais, como esse que vocês disseram, que os estudantes se encantam por querer estudar, fazer um curso superior, voltar a investir no campo, ter uma formação tecnológica capaz de impulsionar o trabalho produtivo nas famílias camponesas. E, além disso, possibilita que as pessoas se realizem com o estudo e com o trabalho, e com essas referências que vocês estão demonstrando e construindo. Então, novamente, para encerrar, professora Cecília, parabéns por essas referências. Iniciamos um novo ciclo de socialização dos conhecimentos, das práticas e das referências nas escolas públicas do campo, de forma especial, nós aqui por meio da Refocar e do GFEMP. Então, o passo inicial está dado. Agora vamos multiplicar essas experiências e vamos multiplicar esses depoimentos, para que essas experiências, porque essas referências, elas possam se tornar cada vez mais educativas, na medida em que irá se expandir. E essa expansão só fortalece esse trabalho que é feito localmente. Nós nos jogamos para o mundo, mas nos fortalecemos cotidianamente em nossas práticas pedagógicas, no cotidiano, no chão da escola. Então, Cecília, parabéns por essa iniciativa. Penso que fortalece o nosso trabalho como docentes, fortalece o trabalho dessas experiências nas escolas e, sobretudo, fortalece a identidade desses estudantes das escolas do campo. Muito bom ouvir tudo isso, né? Essas nossas trocas aqui, essa força que vai se somando quando a gente vê as experiências juntas e as falas de vocês, né? Eu lembrei muito aqui de uma frase da professora Roseli Caldarte, quando ela diz que na educação do campo, a escola é mais que escola, quer dizer, ela derrama, ela se espalha, né? Ela acaba sendo, e ouvindo vocês, isso fica muito claro, que esse movimento que é criado na escola, nessa relação com o espaço de fora, com o espaço de dentro, digamos, né? Da tarefa, da função social da escola, mas também se espalhando pela comunidade, faz com que essa escola que a gente conhecia, da educação rural, ela derrame, ela se espalhe, né? Ela seja mais do que aquela ideia de escola que a gente tem, né? Então, a gente reforçar aqui, né? Que a gente fica feliz de ver realizado também esse momento de nós iniciarmos hoje o nosso canal com essas duas primeiras escolas. Olha só, vocês são as primeiras duas que se encorajaram, né? De estar aqui compartilhando conosco esse momento. E a gente espera que isso, como o professor Bonamigo falou, se espalhe também e fortaleça muitas escolas, né? E nossos alunos, nossas escolas, na perspectiva que a gente começou lá em 2015 e que quer que cresça e se construa realmente uma forma de trabalho com as escolas do campo. E eu acho que nós todos, né? Eu lembro muito tanto da Tânia, a Tânia começou depois, né? Mas a Vandecléia estava lá no começo, né, Vandecléia? Lá em 2015, né? Então, a gente não... quando nós começamos, também não imaginava que chegássemos a tanto, né? A produzir todo esse movimento. Então, eu acho que é fruto do trabalho de vocês, fruto dos coletivos das escolas, né? E uma realização, uma alegria muito grande para nós seguir lutando por essa política pública da educação do campo e das escolas públicas no e do campo, né? O Paraná se destaca nisso, a região sudeste também e a Unioeste também. E cada escola de vocês é protagonista, porque sem vocês não tem projeto de extensão, não tem projeto de pesquisa, né? Tem que ter gente, tem que ter escola, tem que ter alunos, tem que ter povo, para que a gente avance também e produza conhecimento científico e melhore a vida, melhore as escolas num grande coletivo. Agradecemos, então, a cada um, e a quem está nos bastidores, os grupos dos bolsistas, né, que estiveram aqui, e a todos os que verão essa live também, que se sintam contemplados e alcançados nesse grande coletivo. Eu agradeço imensamente.